Irmãos e irmãs, esse 21º domingo do tempo comum, nós escutamos esse Evangelho de São Mateus, esse relato presente nos Evangelhos sinóticos, que nós escutamos mais de uma vez ao ano, sempre em contextos diferentes, seja no contexto da festa de São Pedro, no contexto da festa do Papa, e dentro dessa liturgia nós escutamos esse Evangelho voltado para nós, num sentido de reafirmar a nossa resposta de quem é Jesus. Essa é a pergunta fundamental que a liturgia nos propõe hoje: quem é Jesus? Jesus, no diálogo com os discípulos, ali na intimidade com eles, começa a perguntar o que as outras pessoas diziam sobre o Filho do Homem. E ali eles trouxeram as respostas do povo. Mas para Jesus importava a resposta daqueles que estavam na sua intimidade, fazendo o caminho que ele propôs como um caminho de salvação. E essa resposta é fundamental para que nós tenhamos consciência de quem nós seguimos, a quem nós servimos, qual caminho nós percorremos e por quê. Nós estamos todos caminhando em busca da nossa salvação. A salvação é construída, ela não cai do céu, ela não é dada instantaneamente, mas ela é construída a partir da nossa vivência. Se nós sabemos quem é Jesus, então nós vamos voltar toda a nossa vida em vista deste que garante a salvação. Nós escutamos na oração inicial da missa, na oração da coleta, falar sobre a instabilidade desse mundo. E nós vivemos sim num mundo instável, seja dentro do ambiente familiar, instabilidade em empregos, instabilidade até na própria fé, na igreja, porque nós nos perdemos dessa resposta, desse referencial. Falta para nós a referencialidade de Jesus Cristo na nossa vida. Quando nós começamos a olhar demais para os lados, para outras referências, nós nos perdemos daquele que é o referencial de salvação. E a nossa prioridade começa a se perder. Nós começamos a enxergar outras possibilidades de caminho, com até uma possibilidade de nos aderir a caminhos que não nos conduzem à salvação. Por isso, Jesus faz essa provocação aos discípulos e também para nós hoje, que nos colocamos nesse mundo como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Nós podemos seguir a quem não conhecemos? Não. Temos que saber pelo menos quem é e qual a sua proposta para nos colocarmos nesse segmento. E essa resposta de Pedro, ela é muito pessoal, ela parte da experiência que ele tem com Jesus. Pedro representa os apóstolos, mas com certeza cada um dos 12 daria uma resposta ao seu modo. E hoje, Jesus nos faz essa pergunta: e vocês? Que dizem que eu sou? Procurem dar uma resposta ao seu modo, com o seu pensamento, com a experiência que você tem de Jesus no seu coração. Responda para você mesmo quem é Jesus na sua vida. Não respostas sentimentalistas, abstratas, mas respostas concretas que nos ajude a viver a firmeza dessa rocha que é a fé. Jesus Cristo diz isso para Pedro hoje. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre algo sólido, firme, algo que nos sustenta. A rocha é justamente essa convicção de Pedro, essa resposta. Em outro momento, Pedro vai dizer que aonde o Senhor for, ele irá. Ele vai seguir o Senhor aonde o Senhor for. E Jesus Cristo questiona ele: de fato, você vai me seguir, mas também me negará. E aí nós vamos vendo essa experiência dos apóstolos, experiência a partir da sua própria humanidade, diante daquele que é o Messias, o Filho de Deus. Temos a convicção de quem é Jesus,
nos colocamos na disposição de segui-lo, mas muitas vezes também nos encontramos nessa instabilidade que a oração inicial da missa nos apresentou como um desafio a ser superado. Vivemos numa realidade de relativização. Tudo se tornou relativo. O modo de se interpretar a Jesus Cristo e os seus ensinamentos se tornou muito particular, muito pessoal. Cada um tem a sua doutrina, a sua teologia, cada um tem a sua estrutura de igreja. Tudo se tornou agora fundamentado no meu bem-estar. Gosto desta teoria, desta doutrina, desta teologia, então é aqui que eu me reafirmo. Não gosto dessa, então ela é herética. E aí nós começamos a divagar em coisas que não vão acrescentar em nada na nossa fé. Precisamos, de fato, fundamentar o nosso caminhar, o nosso seguimento a Jesus Cristo, para que, em meio a essa relativização tão crescente no nosso meio, inclusive no meio das famílias cristãs católicas, nós possamos dar uma resposta autêntica da fé que nós professamos, para que o nosso seguimento a Jesus Cristo seja também um sinal. E esse seguimento nos permita experimentar as dores da vida de Cristo, que nos permita vivenciar a graça que Cristo derrama sobre nós, sem fugir de tudo aquilo que compõe a pessoa de Jesus Cristo. É importante também compreendermos que essa resposta de Pedro, ela não é uma resposta distante, no sentido de que hoje nós percebemos muitas vezes a imagem de um Jesus Cristo inacessível. A resposta de Pedro contempla também a dimensão humana de Jesus Cristo. Considerarmos o filho de Maria, aquele que viveu nesse mundo, assumindo a nossa condição humana, para que nós pudéssemos, ou para que nós possamos um dia assumir a condição divina que Ele nos oferece. Pelo batismo, já recebemos a condição filial de Deus, mas reconquistar o paraíso é para todos nós. Isso deve servir para nos ajudar no nosso discernimento, para nos ajudar a caminhar com clareza, com firmeza. Isso não significa sem dificuldades. As dificuldades são próprias do caminho cristão. Jesus Cristo experimentou das dificuldades e das provações da condição humana. Mas a firmeza, a constância, o testemunho são fundamentais para que o poder do inferno não prevaleça sobre a igreja. E não vamos pensar também a igreja só no sentido global, a igreja que está no mundo inteiro, mas a igreja que começa na nossa casa, essa igreja doméstica, que tem que ser preservada dos poderes do inferno, do demônio, que muitas vezes vem para desestruturar aquilo que às vezes não está tão bom, mas que tem toda a possibilidade de melhorar. E é justamente nessa rocha firme da fé em Jesus Cristo que nós vamos conseguir nos colocar nesse segmento com esperança, com alegria, buscando santificar a nossa vida e a vida da nossa família. À medida que nós fazemos isso, a igreja inteira alcança esse resultado, esse efeito. A santificação da igreja, a graça que pode ser vivida dentro da igreja, começa dentro de cada igreja doméstica. E pensar, você pai, você mãe, que vocês também são os responsáveis de segurar as chaves da fé da sua família. Vocês são guardiões da fé, de colocar os seus filhos, se colocarem juntos como família, nesse segmento a Jesus. Não é cada um seguindo um caminho próprio. À medida que se colocam como família nesse mundo, a caminhada é uma só, é uma só. Por isso, à medida que nós permitimos esta divisão, esta relativização entrar na nossa vida, na nossa família, então nós permitimos que a igreja comece a sofrer com os poderes, com as forças do inferno. Superar tudo isso depende da nossa fé, e nós não precisamos pensar em coisas grandes, mas nas coisas possíveis, nas coisas que nós podemos fazer juntos enquanto igreja, enquanto quem dá uma resposta
coerente, autêntica a esse questionamento de Jesus. Esse questionamento de Jesus tem que ser respondido todos os dias, porque se eu não reconheço a condição humana do Filho de Deus, que esteve entre nós para nos salvar, nós não alcançaremos a condição divina, porque foi justamente nesta estabilidade, foi justamente nesta resposta firme de Jesus Cristo que ele conseguiu passar por todos os desafios e provações dessa vida, e aí, no fim de tudo, encerrar a sua vida com aquela frase que todos nós, um dia, poderemos repetir: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É a consciência de quem viveu para Deus, de quem seguiu o caminho de Jesus Cristo e agora sabe para onde vai. Sabe que aquele fim, diante dos olhos humanos, não representa o fim da nossa vida, mas significa o início da plenitude da vida em Deus. Por isso é importante que nós possamos fazer um discernimento correto da nossa vida cristã, daquilo que foi concedido por Deus a cada um, a cada uma, na vivência da fé, da caminhada cristã, para que sejam portadores do Evangelho, da boa notícia. A medida para a nossa vida é o Evangelho, é Jesus Cristo. Tudo mais vem depois. Tudo mais vem depois. Nós podemos também lembrar de uma outra passagem do Evangelho em que uma pessoa diz a Jesus: quem pode seguir essas palavras? É muito dura, muito pesada, isso é impossível. Não, não é pesado, não é impossível, é exigente. É exigente. Tudo o que nós nos colocamos na vida com um propósito é exigente, porque nós temos que, de fato, reafirmar a nossa decisão. Temos que deixar para trás aquilo que não é próprio do caminho que nós nos propomos a seguir. Nós celebramos, durante todo esse mês de agosto, o mês vocacional. 4 semanas, 4 domingos, cada domingo representando uma vocação, para que nós tenhamos a consciência de que Deus nos olha com carinho, com ternura, de que Deus nos escolhe, que Ele nos chama e que nós temos a liberdade de responder e de seguir. Mas vamos usar no nosso exame de consciência algo que é fundamental. Eu só vou responder, eu só vou seguir se for com generosidade e com alegria. Porque se não for para ser por inteiro, então nós vamos ficando para trás. Nós vamos absorvendo na nossa vida tantas outras coisas que dificultam o nosso caminho. E a nossa experiência de Deus, ela vai se tornando cada vez mais distante. Então é responsabilidade nossa nos aproximarmos cada vez mais desse Senhor da vida, que nos concede a salvação. Jesus entrega a Pedro as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Logicamente, todos nós aprendemos na nossa vida, na catequese, na igreja, que o Senhor nos concede no dia do nosso juízo a salvação e a condenação. Seja salvação, seja condenação, é fruto de toda a nossa jornada, de toda a nossa caminhada. Por isso é preciso recobrar a consciência da nossa vida, da nossa resposta, da vocação e do nosso comprometimento com o Evangelho de Jesus Cristo. Está aqui. Nós escutamos no final de cada evangelho, em cada missa, palavra da salvação. São palavras que nos conduzem a Deus. Então não precisamos nos deixar ser confundidos com tantas coisas que escutamos por aí. E não nos permitamos entrar nessa dimensão da relativização da fé. Quem é Jesus Cristo? Nós podemos escutar isso de tantas pessoas, inclusive de pessoas que não professam a fé em Jesus. Todos vão dar uma resposta, mas a nossa resposta para o Senhor é a resposta que mais interessa. Precisamos então cotidianamente atualizar essa resposta.
a resposta da fé. Quem é Jesus? Então, que os nossos dias sejam norteados por este questionamento e pela nossa resposta, para que a nossa adesão seja completa, seja integral, seja livre e generosa. E hoje, especificamente, celebramos a vocação dos catequistas, formadores e formadoras dentro das nossas comunidades. Ai da igreja se não fossem os catequistas, as catequistas. Ai da igreja se não fossem essas pessoas que, na sua simplicidade, na sua humildade, se não fossem elas que se comprometessem com a formação da nossa fé. Hoje nós podemos fazer memória, cada um aí, no seu lugarzinho, faça memória daquele catequista que contribuiu com a sua formação na fé. Lá na igreja onde você frequentou, aquele que disse alguma coisa que te conduziu a Deus, esteja vivo, falecido, faça uma prece de gratidão a Deus. Foi um instrumento de Deus na sua vida e tem sido um instrumento eficaz para o anúncio do Evangelho dentro da igreja. Então é importante que nós possamos reconhecer esses homens e mulheres como pessoas fundamentais para que essa fé seja cada vez mais sólida. Agora, irmãos e irmãs, tem uma outra coisa que nós precisamos dizer também. Catequista não faz milagre. Talvez faz, dependendo do seu grau de santidade, né? Diante de alguma enfermidade, alguma coisa que a gente precisa. Mas o que eu digo nesse sentido é, o catequista não assume a responsabilidade de pai e de mãe. A primeira catequista é o pai e a mãe. A gente não precisa terceirizar para a igreja, não. A igreja complementa. Então, não adianta chegar na igreja, né, e jogar a responsabilidade da catequização dos seus filhos para essas pessoas, seja para o padre, para a liderança da comunidade, para os catequistas. Não adianta. Porque se eles não construírem dentro de casa aquilo que aprendem dentro da igreja, de nada valeu. De nada valeu. Agora, o trabalho dos catequistas não é desperdiçado, porque diante de Deus é um trabalho feito com amor, com dedicação, muita doação de si mesmo. Então, possamos reconhecer a dignidade dessa vocação de verdadeiros formadores e formadoras, mas que cada um e cada uma assuma o seu compromisso em catequizar seus filhos, em construir a fé. Não é só falar da fé, não. Não adianta falar que tem que rezar o Santo Anjo bonitinho antes de dormir, se a criança não vê os pais rezarem ali de noite. Se não conseguem se reunir em torno da mesa para fazerem uma refeição juntos e agradecer ali. Criança aprende pelo olhar, pela experiência. Aqui na igreja, eles aprendem de uma forma teórica, lúdica, orante, mas de forma concreta é dentro de casa. Então, que nós possamos seguir esse trabalho juntos, com um comprometimento mútuo, seja da igreja, a igreja aqui, comunidade, mas a igreja lá em casa, onde tudo se funde, tudo se complementa, para que assim realmente cada vida seja o lugar dessa rocha firme, seja o lugar dessa fé, e que a nossa resposta possa ser como a resposta de Pedro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.